Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Pulp, da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. O seguinte, né? Esse ano, 2021, foi um ano de muitos anúncios, né? E de grandes anúncios. E um dos maiores anúncios nesse ano, na minha humilde opinião, foi da Mino, quando ela disse que fechou a exclusividade de todos os títulos do Ed Brubaker, autorais, né? Já feitos por ele e também os que ele pode vir a fazer nos próximos 5 anos. Assim. Esse anúncio gerou uma grande comoção, né? A internet tem disso, né? Gera esse alvoroço assim, mas sendo sincero, nesse caso eu acho que foi algo justificável. Assim, são obras bem elogiadas, né? Uma dupla assim que está sempre concorrendo a prêmios, assim. As obras são elogiadas e a galera tinha pouca esperança de ver isso saindo aqui no Brasil, né? Não tinha tanta esperança. Lembro que o pessoal pedia algumas dessas obras no passado, uma delas a Panini começou a lançar e depois parou, enfim, né? Acho que nesse caso o alvoroço ele teve razão de ser. E o primeiro título anunciado foi justamente Pulp. E Pulp saiu. E eu fiquei assim, antes de começar a ler, pensando. Falei, cara, o hype às vezes ele pode sair pela culatra, né? Às vezes o alvoroço é tanto que quando a gente vai ler, a gente fala, cara, não era isso. Isso é comum acontecer, né? Bom, todo mundo acho que já teve uma experiência desse tipo. Bom, pelo menos comigo, no caso de Pulp, não foi assim. O quadrinho é realmente muito bacana e faz jus a esse hype que foi gerado em cima do anúncio da Mino das obras do Ed Brubaker. Ao ler isso aqui, eu fiquei só querendo ler mais obras do Ed Brubaker, porque não só as obras dele com o Sean Phillips que estão com a Mino, né? Mas, bom, já que esse aqui é do Ed Brubaker com o Sean Phillips, fiquei, cara, ansioso para que as outras obras saiam logo, né? Vamos lá, né, minha gente? Vamos falar do que isso aqui trata. Né? É uma graphic novel, aí, uma história já com começo, meio e fim. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês verem. Que ela tem como protagonista um escritor de histórias pulp. Né? Quando a gente fala de histórias pulp, nós estamos falando de escritores que escreviam para revistas, né? Revistas baratas, vendidas aí no contexto da década de 20 e 30 nos Estados Unidos, de literatura. Né? E revistas como essa surgiram, por exemplo, o Conan, o Robert Howard, criador do Conan, escreveu muito para revistas pulp, o Lovecraft escreveu para revistas pulp. Né? Então isso acabou visto como uma literatura produzida a toque de caixa, e há realmente coisas que não são tão interessantes assim, mas os pulp deixaram um legado grande na imaginação dos Estados Unidos, no imaginário dos Estados Unidos. E os quadrinhos beberam muito do que os pulp fizeram. Né? Então aqui nós temos um escritor de histórias para esse tipo de revista, né? Para esse tipo de publicação. E esse escritor, ele escreve um tipo de trama específico que é faroeste, ele escreve western, né? Só que tem uma sacada legal. Ele usa, isso aqui não é um spoiler, isso aqui está na própria apresentação do quadrinho, ele usa das suas memórias para escrever ficção. Ele foi um aventureiro, não vou dizer o que ele fez no oeste, que dentro da sinopse, né, ele foi um fora da lei no oeste. Né? E agora ele vive de escrever histórias de faroeste, né? Ele vive história de faroeste e, bom, está numa situação difícil. Ele está numa situação complicada e essa situação complicada o empurra para dar um último golpe. Só que ele já é idoso, o mundo já não é mais o mesmo e como é que isso vai acontecer agora? Estamos em 1939, né? A guerra começando, o nazismo forte na Europa, com apoiadores nos Estados Unidos. Então essa é a situação. É um quadrinho que ele é relativamente curto, né? Ele tem aí em torno de 80 páginas, mas assim, ele é redondinho, tá? Não ficam pontas soltas. Na verdade, acho que o tamanho, né, o número de páginas, que ser relativamente curto, até contribui para a intensidade que o quadrinho gera. Acontece muita coisa nessas 80 páginas. Nós sabemos do presente do protagonista, o que ele está vivendo, o drama que ele está vivendo e o que leva a essa decisão, e também a trajetória dele desde, sei lá, fora da lei no Oeste Selvagem até escritor de pulp falido, né? Recebendo pouco por aquilo que escreve. É uma história também que ela aborda, isso eu achei muito legal, né? A questão de para onde foram as lendas do Oeste quando o mundo mudou. Porque o que nós temos, né, nessa conquista do Oeste, nisso que virou os filmes de Far West, é uma expansão dos Estados Unidos
E essa expansão é feita, é claro, né? As pessoas chegam e o Estado não chegou ainda. Né? E é claro que diversas instituições não estão lá presentes. Então há todo um modo próprio de se viver no Oeste. Nesse Oeste, que as pessoas chamam de Oeste selvagem, já vi essa expressão em alguns lugares. Né? E é claro, né, que a lei ali ela vai ser administrada de uma maneira muito própria. Né? Então, o banditismo é de determinada maneira, há os caçadores de recompensa, que são uma figura importante nesse cenário, que tanto mexem com o imaginário aí, desse tipo o imaginário do qual bebe também esse tipo de história, né, de faroeste. Só que a modernidade avançou, o Estado chegou, esse local que era, vamos lá, como as pessoas chamavam, né, selvagem, não é tão selvagem mais. Então, só que algumas pessoas viveram a transição. Elas experimentaram esse mundo, vamos chamar assim, do faroeste, e isso mudou, né? E essas pessoas hoje têm outras vidas. Para onde foram, sei lá, certos foras da lei? Para onde foram os caçadores de recompensa? Né? Para onde foram e como estão pessoas que sobreviveram a esse processo? Né? E hoje, por exemplo, sei lá, moram em cidades como Nova York. Assim, né? Essa coisa de para onde foram as lendas do Oeste dá um tema legal. Há outras histórias que trabalham isso. E aqui o Ed Brubaker constrói um roteiro que toca muito bem nesse aspecto. Bom, só que além desse aspecto, o quadrinho, como eu disse, né, ele se situa em 1939 e ele trabalha bem essa situação do nazismo nos Estados Unidos. Por quê? O nazismo está forte na Europa e ele tem apoiadores, né? Bom, após a entrada dos Estados Unidos na guerra, tudo muda, né? Mas até então, o discurso fascista, ele também tem vozes fortes dentro dos Estados Unidos, né? E há pessoas que, inclusive, mandam dinheiro para fora. Há manifestações nazistas, né? E o Brubaker trabalha isso aqui, mostra esse contexto. Por quê, né? Porque a gente fala assim, a ascensão do nazismo, a Grande Guerra, né? E a gente pensa nisso como um processo histórico, um macro processo histórico. E está certo. Né? Só que esse processo histórico ele é constituído de um sem número de dramas individuais, dos mais diversos. Assim, né? Pessoas sofreram com isso. E aqui o Ed Brubaker ele mostra isso, né? A partir, por exemplo, de alguém que sofre antissemitismo. Né? Nós vemos esse antissemitismo nazista, né, nas micro-relações e no drama de uma pessoa que é idosa, assim. É bem bacana isso. E isso, minha gente, tô falando aqui, o Ed Brubaker ele não está escrevendo, sei lá, uma enciclopédia, um artigo acadêmico, não. Ele está escrevendo uma história em quadrinho que tem um clima aí dessas revistas pulp, né? Um clima no ar, um personagem que é durão, mas que o corpo já não responde daquela maneira, um personagem que tem seus amores, suas culpas, seus medos, tem toda a sua trajetória. E um personagem que é bem construído, só que todas essas dimensões que eu falei, elas estão dentro da história, de uma história de 80 páginas, como eu disse, né? E que, por isso que eu mencionei no início, né? Que o tamanho da história contribuiu para a sua intensidade, assim. E uma coisa que eu achei muito legal é porque, assim, o nazismo ascendeu, a guerra está ocorrendo, há antissemitismo, e uma coisa que acontece aqui, uma pergunta, né? Que seria... Parece que eu fico pensando, né? Quando você vai escrever um roteiro, às vezes você começa com questões, não sei se o Ed Brubaker trabalha dessa maneira. Mas assim, como que homens moldados pelo Oeste, pelo Velho Oeste, pelo Western, eles responderiam à ascensão de algo como o nazismo? Assim, como é que esses homens agiriam? Né? E há um pouco disso aqui, o que torna a coisa muito legal. Só que esses homens moldados pelo Oeste eles não estão no seu auge, eles são idosos hoje. Né? Como é que idosos que foram moldados pelo Oeste reagiriam à ascensão do nazismo e o peso disso na própria sociedade norte-americana? Né? Enfim, minha gente, quadrinho bem legal, os desenhos do Sean Phillips estão ótimos, inclusive eles mudam, eles mudam, quando retratam o presente são de determinada maneira, quando retratam o passado, né, e esse passado por vezes idealizado nas revistas pulp, eles ficam de outra maneira. É uma grande dupla mesmo, né, essa dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. Assim. Esse é um quadrinho que inclusive eu acho que pode agradar o público leitor de Bonelli, a galera que curte Tex, Mágico Vento, Ken Parker, esse pessoal que
tem um contato maior com os quadrinhos de faroeste, né? Claro, isso aqui não é um quadrinho Bonelli, não tem o jeito narrativo da Bonelli, mas imagine o seguinte, né? É como se ele tratasse da seguinte ponto, né? E vários desses heróis ou personagens que orbitam esses heróis da Bonelli, não, Ken Parker não é propriamente Bonelli, mas foi publicado pela Bonelli, né? Bom, esses personagens, como é que eles estariam, tipo, 40 anos depois, né? Tem um pouco disso aqui. Como é que vilões do Tex, por exemplo, poderiam estar depois da aposentadoria? Tem um pouco disso. Acho que a galera que é leitora de Bonelli pode gostar bastante de pulp. Ou melhor, a galera que é leitora de western na Bonelli. Porque a Bonelli tem terror, tem ficção científica, tem um monte de coisa. E o seguinte, né? É um bom quadrinho independente de qualquer coisa, assim, né? Independente de se gostar de western ou não. A galera que gosta de um noir pode curtir bastante isso aqui. Eu terminei assim, contente. Como eu disse, inclusive apontei no título do vídeo, fez jus ao hype, né? Que venham as próximas obras aí da dupla Brubaker, Sean Phillips e do Brubaker com outros também. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre Pulp, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Bom, você leu, você gostou, você não gostou? Bota nos comentários aí. Lembro também de todos aqueles jabás, me pedir para curtir, comentar, compartilhar, lembrar do link da Amazon que está na descrição. Caso você faça uma compra nessa loja, usando esse link, você ajuda demais o canal. Deixo tanto o link geral da loja, quanto o link para Pulp, que é vendido lá, caso alguém tenha interesse. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.